Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Pod Growth, nosso podcast sobre marketing, vendas, growth e empreendedorismo também no geral. E hoje eu tenho um convidado, um amigo aqui, um sócio muito mais do que especial. Ele que, já ganhou vários prêmios como maior agência do ABC. Hoje ele é considerado a maior agência do ABC, ele é fundador, já passou, ele já foi parceiro do Google. Tem um monte de coisa aqui pra gente conversar. E ele também tem hoje o melhor, o mais bonito e o mais cativante topete do Brasil. Alex Pinhol. Fala, meu lindão. E aí, beleza? Beleza. Pô, tô muito feliz de estar aqui com você. eu tô- Demorou, né? Porque, Na verdade- tava difícil casar as agendas, mas finalmente... Essa agenda desse homem que viaja o Não, a Brasil... sua é mais complexa. É nada. Ele cancelou umas 2 vezes comigo. A agenda não tá fácil não, né? Não tá fácil, né? Pô, mas Nos o dois. prazer é meu. Que honra estar aqui no seu podcast hoje. Você sabe que eu amo falar de marketing, vendas, negócio. Hoje eu Ainda acho... mais estando aqui contigo, né? Hoje o papo vai embora. Não sei que horas que vai acabar. Já, Até você já... meia-noite é dia, É meu amigo. isso. Simbora. E ó, seguinte, Alex, o que eu falo pra todos os convidados? A gente precisa aqui ter uma quebra de gelo, tá? E pra gente ter essa quebra de gelo, a gente pede sempre pro convidado contar uma curiosidade, alguma coisa que aconteceu na sua vida, algum perrengue que você passou, alguma coisa que te comprometeu aí. E eu já te fiz essa pergunta antes, já pedi pra você preparar. O que você tem aí pra gente? Rapaz, esse podcast aqui é maior de 18 não? É maior 18. Maior de 18? Ah, então beleza, então. Mas não dá pra... Vou trazer uma leve aqui, uma leve. Aí vai ser bloqueado em 130 países. É, então, não vai dar certo, não deixa quieto. Cara, eu tava pensando numa aqui que me aconteceu. Pensei, eu comecei a empreender com 16 anos, né? Não sabia nada da vida direito, só queria crescer na vida, Ganhar ajudar minha dinheiro. família, ganhar dinheiro. E então eu não sabia falar inglês, eu não tinha faculdade, ainda tava Se começando a vida. desenvolvendo. E a gente teve um sucesso muito rápido, porque eu sempre fui muito comercial, sempre muito carismático, então falava, vendia pra galera. E nessa, quando a gente teve um crescimento muito grande, a agência cresceu e a gente desenvolveu um software. Esse software ajudou demais o nosso crescimento, porque a gente passou de 80 clientes a ter 7.000 clientes, Caraca. através de uma ferramenta que nós criamos com o Google nos incentivando para automatizar campanhas de Google Ads, na época que nem existia IA, né, praticamente no mundo. Uhum. E esse software fez a gente ter um crescimento muito grande. Quando a gente teve esse crescimento, a gente começou a ganhar prêmios. Então a gente foi para Nova York 2 vezes receber prêmios lá, pelo Caraca. Google Awards. E a gente foi várias vezes para Califórnia, na sede do Google. Conheci todo mundo, só não conheci o fundador. Mas cheguei a alguns metros dele. E num dia desses, né, nós estávamos lá, premiados, nessa super história brasileira. E os caras falaram assim, quero fazer um painel com as nossas maiores plataformas e você está convidado para esse painel. E aí eram umas 3, 4 pessoas Eram ali pra 3 trocar uma pessoas ideia. para trocar uma ideia. Tinha lá o Zapielo entrevistando a galera e 3 pessoas contando sobre a plataforma, né? E aí, esses dias, o meu ex-sócio me lembrou dessa história. Porque ele mostrou uma foto, cara, que eu tava com a cara assim, muito engraçada, vou te mandar. Onde simplesmente estavam lá 2 caras discutindo inglês, os caras perguntando. E você, Alex, né? O que você acha disso, meu parceiro? Você não entendendo nada. Eu não entendendo nada, sem Nem a falar pergunta inglês. você entendia. Nem a pergunta eu entendia. Eu só sei que a minha cara era nítido que eu tava assim, desesperado, E aí? suando frio. E aí que eu chamei o parceiro do Google, falei, cara, traduz tudo pra mim aqui. E aí ele foi traduzindo? traduzindo e deu pra desenrolar. Nossa. Mas na hora, Passou cara, uma vergonha. passei uma vergonha. Suou Suei frio ali. Pô, a sala lotada, a galera falou, quem são esses caras loucos aí, né, desenvolvendo um negócio legal. E mal inglês a gente sabia. E os caras nem também pra perguntar, né? Pô, podia perguntar, né? Não, é porque você tem aquelas frases no inglês que você decora e você vai indo, né? Agora vocês falam inglês, e aí e tal? Eu falo, ó, Ou are desculpa you? aí, é tipo isso, né? Meu inglês não é tão bom, mas bora lá, o que você precisa? Aí você desenrola. Você pensou que ia desenrolar. Então eles te Achei, deram o cara. briefing. É você que pensou que Mas ia eu desenrolar. desenrolei 100%, né? Sim, em português. sim. Hello! Hello, hi, hello, I'm fine. Vocês sabem que eu sou poliglota, né? Eu falo inglês, hoje espanhol e francês. E ele fala pas très bien français, né? My English is not so good, but I'm trying to speak English, yeah. Já... Essas são as frases, né? Eu já falo francês, Tudo espanhol isso e por causa inglês. do trauma. Só por causa do trauma, mas é só frases ali que te ajudam no dia a dia. É isso.
Pô, que legal. E assim, até pra gente começar, né? Você falou que começou a empreender com 16 anos. Como que tu... 16 Porque anos, todo cara. mundo sabe, pô, da Webfoco, uma das maiores hoje agências ali do ABC, uma das maiores do Brasil, né? Ganha vários prêmios, inclusive, do Google. Sim. Mas como que o Alex começou? Você sempre foi dessa área de marketing? Não. Quando que você começou a caminhar pra isso? Conta um pouquinho do início Cara, ali. resumindo assim a minha história, eu perdi meu pai com 13 anos e eu sou o filho mais velho, né, dos meus pais. E o meu pai, quando ele faleceu, deixou um filho na barriga da minha mãe e mais 2 irmãos que eu já tinha, né, o Lucas e a Isabela e o Pedro na barriga. Eu, com 13 anos, não tinha muita escolha. Eu tinha que ajudar minha mãe a ganhar dinheiro, porque não tinha mais o meu pai para me dar R$ 1, né, Uhum. naquela época, ou para cuidar da casa. Então eu me senti, e alguém me Na falou. obrigação ali. E alguém me falou durante ali o momento, né? Que falou: olha, Alex, agora você é o responsável pela sua família. Uhum. Você é o pai dos seus irmãos. Eu não sei quem falou isso, né? Mas colocou um peso nas minhas costas. Até hoje você não sabe, mas você... Não sei, eu não lembro quem foi essa pessoa. Aham. Mas eu paro pra pensar que, assim, tudo que aconteceu na minha vida teve um propósito. Né? Tem coisa que a gente não escolhe, né? Tem coisa como a morte que não tem como escolher. Exato. Mas aquela frase me impulsionou até aqui. Até o momento que eu consegui fazer toda a minha família estar encaminhada. Mas começou ali naquele momento onde eu tive que Fazer alguma coisa fazer pra alguma trazer coisa receita ali pra para cá. ajudar a minha família. Uhum. E aí eu lembro que eu fui trabalhar no Lava Rápido, final de semana, sexta e sábado. Cara, eu ganhei muito dinheiro. Não lava rápido. Muito dinheiro, eu ganhei R$ 20. Sexta e sábado. Pra ficar lavando o tapete o dia inteiro no sol. E é lindo, né? Porque se não fosse aquele perrengue, eu não teria aprendido a dar valor No dinheiro, no dinheiro, na vida, nos bens, etc. E naquele momento eu cheguei na minha mãe, eu saí do Lava Rápido, tava indo pra casa, tinha uma loja de roupa e eu vi, cara, eu lembro até hoje, uma camiseta da Billabong azul bebê. Eu adorei aquela camiseta, falei, vou comprar uma camiseta, comprei a camiseta. Fui pra casa da minha mãe e falei, mãe, a partir de hoje, você nunca mais vai me dar R$ 1, eu que vou te ajudar. E eu tinha R$ 20 na mão, né? E assim, então a partir daquele momento, foi quando eu comecei a ter que me desenvolver como ser humano, como homem, para poder sustentar minha família e ajudar minha mãe. E você viu que o trabalho era uma das coisas ali que você podia fazer pra... Exatamente. Eu descobri que a minha cultura, até então, era igual um queijo suíço. Era cheio de buraco. Uhum. Eu não tinha estudo, mal sabia falar, eu era alegre, tinha energia pra caramba, mas não sabia como conduzir uma conversa, etc. Não tinha muito conhecimento de geografia, história. Então eu tive que estudar muito. Então, pô, hoje o que a gente faz no performance, né, que é ensinar pessoas a aprender uma profissão ou se aperfeiçoar, eu tive que naquela época estudar pra caramba. Então eu comecei a estudar Google. Pô, eu estudava Google como ele se chamava ainda Google AdWords. Isso aí. Verde e cinza. Exato. Só dinossauro mexeu Isso, nisso. é. Então eu tive que aprender a trabalhar ali naquela ferramenta. E Isso quando você já tava com uns 16? Não, ali eu tinha. Ali sim, né? Então, pô, até chegar ali, vamos um pouquinho antes. Então eu comecei a trabalhar. Lava rápido. Lava rápido, fui trabalhar em papelaria, fui vender chip da TIM para lojas na rua. Uhum. Aí uma tia minha, eu tava trabalhando na Microlins, eu era aqueles caras Que vendia curso de informática. que vendia curso de informática, mas eu Era ficava chato na pra porta da loja chamando as pessoas pra dentro. Eu já levei umas porradas, porque eu puxava a galera pra dentro, era aqueles caras chatos mesmo. Uhum. E beleza, me destaquei lá, comecei a trazer gente pra dentro, o pessoal não vendia, eu ficava bravo, porque eu tinha comissão. Aí eu levava a pessoa pra dentro. Você não ganhava por gente que você... Por lead que Eu você... ganhava por pessoa que eu Também. levava. Só que... Você ganhava só se o cara comprasse. Só que o problema é que eu levava muita gente. E, pô... E aí o lead não era tão qualificado. Ah, entendi. Aí A taxa de conversão era baixa. A taxa era baixa. Aí começaram a me pagar pelo lead qualificado que vendeu. Aí Que vendeu ainda. Que vendeu. Aí o que aconteceu? A galera não vendia. Eu fiquei muito bravo. Aí você falou, pô, tô trazendo lead, o marketing aqui tá captando lead, Olha e só o comercial não... Aí já Deus começou é a bom, rixa né? Desde de lá já- marketing e comercial. Foi isso. Aí eu levava o lead e não vendia. O que eu comecei a fazer? Eu levava pra dentro a pessoa, sentava com ela e vendia. Aí você ganhou a comissão mais alta. Cara, eu comecei a ganhar comissão, comecei a me destacar. Aí eu louco, tinha 14, 15 anos. O gerente pediu as contas, estava cansado do negócio. E aí eu falei assim, ó, se você quiser, eu assumo a gerência. Com 14, 15 anos. 14, 15 anos. E aí?
A mulher olhou pra mim, né? Tipo, cara, legal, mas eu não posso por você, né? Nesse Sim, cargo. Não tem como. Você realmente é bom no que você faz, mas não é assim. Não é assim, né? Aí eu fiquei bravo, mas Saiu de estava lá. trabalhando. Não, ainda não. Aí um dia eu tava em casa, final de semana, uma tia minha foi lá na minha casa ajudar, né, a gente, porque ainda assim era uma vida difícil, Uhum. levar algumas coisas, ver a família como que tava. E ela falou, pô, você tá fazendo o quê? Pô, eu falei, trabalho na Microlins. Você vende quanto lá? Fala, vendo tanto. Pô, legal, hein? Deixa eu te falar uma coisa. Eu acho que eu consigo um negócio pra você. Melhor. Trabalhar numa agência de marketing. Eu falei, mas como que funciona? Quanto tem que vender? Ah, tem que vender tanto. Eu falei, isso é fácil. Eu já vendo muito mais ali. Mas como é que é? Me explica mais. Eu sei que, em resumo, essa minha tia convenceu o chefe dela, nessa agência, a me colocar menor de idade lá. E aí foi quando eu comecei a descobrir esse mundo Google, a descobrir o mundo de publicidade e vendas, que me apaixonei. Uhum. Então imagina, eu pegava a lista telefônica para prospectar segmentos, ligava pra galera para oferecer site, para oferecer uma campanha de Google. Isso era que ano, mais ou menos? Cara, isso era 2000 e... Eu não lembro exatamente, 2007, 2008, por aí. Uhum. E aí, cara, eu levava xingo no telefone. Sim. Porque o que site? Site é tua Não, mãe. nessa época era muito chato, falta de né? Porque o cara educação. recebia 3, 4 ligações diferentes por E dia. naquela época era muita ligação. É. E, geralmente, os anúncios eram feitos na lista telefônica. Uhum. Então, o que bombava era portais e listas, né? Uhum. Então, eu tinha que prospectar e vender. Cara, era difícil pra caramba, mas adivinha? Eu conseguia vender. E aí, eu comecei a aprender como fazia aquilo. Você Por quê? montou um script ali. Eu fazia manutenção de computadores. E eu queria ganhar dinheiro, já queria empreender. Foi quando eu peguei, criei uma página, otimizei no Google, no SEO, fiz uma campanha de Google e, Porque cara, você já tava na agência, você tava entendendo como funcionava ali. eu sempre fui muito autodidata. Entendi. Então, simplesmente, eu aprendi como fazer a página, eu aprendi a fazer campanha. E você tava na agência? Na agência. Aham. E eu fiz para quê? Para vender o meu serviço de manutenção. Foi aí que aconteceu uma coisa que foi um marco ali, né? Uhum. Eu comecei a receber centenas de contatos. Centenas. Porque você estava ranqueado no Google. Tava ranqueado no Google e fazendo anúncio. E eu falei, pô, esse negócio é bom, hein? Quer dizer, então, que eu tô trazendo esse cliente que tá interessado nesse resultado e eu sei entregar o resultado? Aí eu falei, beleza. Até aí eu não tinha associado uma coisa com a outra, mas eu vi que funcionava, eu sabia fazer os dois. E aí eu fui num dia, trabalhando lá, conhecendo, eu fui no aniversário de um tio meu. Não queria ir, mas acabei indo, Uhum. né? Se meu tio lembrar dessa história, ele vai saber que eu não queria ir no aniversário dele. Mas eu fui. E aí, quando eu tava lá, comecei a conversar com um primo da minha mãe, que foi meu sócio até pouco tempo. E é o cara que me lembrou do painel em inglês, né? E aí, o que aconteceu, Matheus? Ele que me lembrou. Eu tava lá na mesa com ele trocando ideia e ele falou, o que você tá fazendo? Eu falei, trabalho numa agência, faço isso e tal. Ele falou, cara, eu trabalho eu sou executivo e eu sou comprador disso, né? E você já pensou em abrir uma empresa para vender isso? Eu falei, cara, eu tô maluco pra abrir minha empresa. Mas o que falta para você? Eu falei, falta dinheiro. Eu falei, então, você achou? Vou investir em você. Vou investir. Ele lembra até hoje, ele gastou 5 mil reais. Por naquela época era grana pra 5 caralho. mil eu lembro, hein? O ROI foi positivo. Naquela época era dinheiro pra caramba. Pra caralho. Mas basicamente foi pra comprar impressora, algumas coisas do escritório, né? Alugar o escritório, que era 500 reais por mês, 300 reais por mês. Dá o calção ali. Os móveis, eu fiz permuta. Então, todos os móveis da empresa eu tinha em permuta. E basicamente a empresa começou assim. Só que tem um detalhe. Quando você vê como é que é importante você ter um mentor direcionando você. Porque pra você se perder é fácil. Mas com o mentor, ele tem uma direção porque ele já viveu e viu coisas que você não. Sim. E quando eu falei pra ele que eu queria abrir uma empresa de manutenção de computadores, ele falou, não, Alex. Não faz sentido. Não. O que vai dar dinheiro, vai ser bom pra você, é fazer marketing. É vender o que você vende e atender o cliente. Aí eu falei, sério? Ele falou, é. Eu falei, então... Que você já tava fazendo na agência, mas... Mas eu não sabia. Não tinha essa... Por isso que a importância de um bom mentor para enxergar, ter uma visão e te direcionar. Né? Hoje eu sou mentor de centenas de pessoas. Mas eu tive o meu primeiro mentor, que foi esse meu ex-sócio. Que ali ele viu o que eu não tinha visto. Eu ia fazer manutenção de computador.
né? Talvez estaria rico hoje, talvez. Uhum. Mas, naquele momento, foi a direção que a gente tomou. Então, foi a partir dali que eu comecei a entrar no marketing digital. Aí você falou, pô, agora eu vou fazer campanha de Google. Naquela época o Google já tava bombando ali, essa parte de pesquisa, né? Exatamente. O Google bombava para grandes empresas, né? Isso. Para pequenas empresas, tinha Ninguém poucas empresas. É. Então, as que As empresas tinham, não tinham site. não tinha site. Uhum. Então, foi ali que eu comecei a prospectar. Aí eu comecei a fazer isso para mim, né? Então, mas aí você prospectava e você montava o site do cara também, se Eu precisasse. vendia, o que acontece? Era só você, é uma urgência ali. Era eu e esse meu sócio no final de semana, que ia lá pra gente bater número. Tá, mas aí você ficava Outra lá no coisa mega escritório. importante que ele me ensinou. Números, Excel. Hoje eu sou viciado no Excel. Uhum, Tudo que eu faço tem que ser no Excel. Cara, eu vou comprar pão, põe no Excel, quase isso. uhum. Mas ele me ensinou isso também. E aí o que aconteceu, Matheus? Eu tinha que vender durante o dia. Eu vendia. Depois, de noite, eu virava à noite produzindo o que eu vendi. Porque no outro dia eu tinha que vender de novo. Quantos anos você tava aí? Ali eu tinha 16 anos. 16. 16. E aí eu comecei a fazer esse processo, né? Vender para empresas, começar a atender, a gente foi crescendo. Aí eu contratei o primeiro web designer para começar a construir sites. Que aí você vendia e deixava ele ali na operação. Exatamente. E eu comecei, foi aí que eu comecei a entrar de fato no digital. Tem uma história. Tem um nome essa agência? Tinha um nome? O primeiro nome ia ser Oasis Comunicação. Oasis. Oasis Comunicação. A gente teve esse nome maluco. Depois a gente mudou para Web Foco. Que Webfoco. foi o nome que se perpetuou aí Que legal. até os últimos anos. Agora se chama WBP, né? Que a gente vai chegar daqui a pouco nessa história também. Uhum, boa. E, cara, tem uma história muito legal Hum. que é engraçada, porque, imagina, eu vendia para pequenas empresas. E tinha uma empresa de pintura que contratou a gente pra gente fazer o site. A gente fez um dos sites mais bonitos que eu fiz, né? Naquele momento. Era um site mais institucional. Era um site institucional para gerar lead. Tá. E aí eu fiz campanha e, cara, a gente bombava de gerar lead pra ele de pessoas que queriam pintura residencial, apartamento, Legal. etc, né? E aí, uma vez ele me ligou, muito bravo. Ele falou, pô, Alex, você tá de brincadeira comigo, meu? O que aconteceu? Eu não consigo acessar meu e-mail. Eu falei, cara, eu não fiz nada. O seu e-mail sem é mesmo, eu não mudei nada, porque eu fazia o e-mail também, né? Uhum. Aí eu falei, vamos lá, acessa aí o computador. Coloca aí, teu site e tal. Beleza, põe teu e-mail. E-mail XYZ, beleza. Sua senha agora. Agora põe a senha. A senha, qual que é a sua senha? É tal. Cara, entrou aqui. Uhum. Não é possível, eu tô colocando, não tá entrando. Então vamos lá, de novo. Põe lá, soletrei, e-mail, Isso em senha. ligação. Em ligação. Cara, não tá funcionando. O que você tá fazendo aí? Você fez alguma coisa, não é possível. Você trocou minha senha, por quê? Você tá acessando meus e-mails? Falei, cara, não, tem alguma coisa errada. Aí eu olhei pro teclado e falei, você tá vendo uma tela chamada, tem ali ó, em cima dos números, Caps Lock. que tá chamando, tem assim ó, num, look. Acho que é nos look, né? Uhum. Vê aí se tem ele, num o quê? Num look e tal. Aí o cara, tá, o que que tem? Aperta essa tecla. Ele falou, apertou. Beleza. Agora vamos por essa senha de novo. Tinha O uns número, digita o número aí. Digitou o número. Ah, agora... Você fez alguma coisa, você trocou a senha, certeza. E ficou puto ainda com E você. ficou bravo comigo, cara. Até hoje ele deve achar que você que tava Não, sacaneando ele. certeza. Até hoje, 60 anos depois. Mas assim, o interessante é que era esse tipo de cliente que a gente atendia. Uhum, Há muitos anos, as pessoas mal sabiam que era e-mail. Hoje é muito mais fácil, site, etc, né? uhum. Mas no início foi assim que eu comecei. Que legal. E aí você ficou um tempo nesse projeto com o sócio, e aí como que foi o decorrer depois? Cara, depois que a gente começou a crescer, aí eu comecei a contratar, né, pessoas para mídia. Uhum. Na verdade, eu fazia tudo, então eu comecei a ensinar. Né? Um dos meus primeiros Que colaboradores... não tinha curso naquela época, Não né? tinha. Um dos primeiros colaboradores foi meu irmão. Uhum. Hoje ele é meu sócio numa outra agência. E eu ensinei ele a fazer Google. Que legal. Viu, Lucas? Ó, se tiver aí, lembrem, os royalties. Aumenta a participação do sócio. E eu ensinei ele a fazer Google. Depois eu fui ensinar a minha irmã a fazer SEO. Porque naquela época eu fazia tudo, eu sabia fazer tudo, né? Então eu fui ensinando eles e fui contratando mais pessoas. E a gente foi crescendo, Juntos ali. juntos. E aí fomos contratando mais pessoas. No primeiro, segundo, terceiro escritório, já tinha 6, 7 pessoas. Caramba. E aí, E o seu sócio lá... junto comigo. Só que ele ainda tava trabalhando só de final de semana ou ele já tinha pulado direto ali? Não, ele Ele é um sempre foi pouquinho um cara mais... investidor ali. Sim, Tá. sempre estratégico, investidor. Mas ele começou a ir um pouco mais.
Só que aí começou a fazer o quê? Chegou um momento que a gente começou a faturar 30 mil por mês. Que naquela época já era... Já era bastante dinheiro. Dos 30 mil, a gente já passou para 80. E aí a gente começou a crescer. Porque eu comecei a escalar vendas, contratei, né, comercial, treinei a galera. E ali eu fazia tudo. Eu tinha que treinar, ensinar, né, cortar cana, subiar, e assim, fazer tudo. Até que eu fui ensinando a galera, fui ensinando. E a gente começou a crescer. E tinha uma empresa que ia vir pro Brasil, chamada Reach Local. Não tá mais no Brasil, mas essa empresa tinha uma tecnologia que era, o que tinha de mais moderno no mundo. Eles gravavam ligação do cliente, é o call tracking, né? Ah, tá. Hoje é mais conhecido. Eles tinham dashboards para acompanhar o resultado. Então, naquela época... Era como se fosse um CRM ali, mas com integração de ligação também. Só que com CRM de ligação, dados do Google, Meta, Legal. etc. Então, tinha todos os dados do cliente nessa plataforma. Legal. E aí eu vi, chegando no Brasil, eu já era parceiro do Google, comecei a ver essa movimentação, os caras eram os maiores dos Estados Unidos. E aí eu olhei e falei, opa, o que eles têm ali? Olhei, pensei, tá, beleza. Cara, em 3 meses eu criei minha plataforma. Bem parecida. Tinha coisas parecidas, tinha algumas tecnologias para redes que eu não precisava ter. Mas aí você fez interno lá dentro? Eu fiz interno. Então eu desenhei as telas, chamei o programador, a gente desenvolveu. Cara, quando eu fiz isso, eu quintupliquei o tamanho da empresa. Por quê? Porque eu tinha uma coisa que ninguém tinha. Só uma grande empresa que cobrava caro. Eu tinha o software moderno, que era a revolução do momento. Todo mundo não tinha aquilo. E eu ainda cobrava mais caro, né? Só que era mais barato do que a maior. Entendi. E então comecei a crescer demais, demais. E aí, empresa grande, era como se fosse um SaaS, o cara pagava uma mensalidade. Na verdade, Ele comprava o software. eu fazia o serviço e entregava o software para ele acompanhar o resultado. Ah, O que hoje a gente usa um Looker Studio Entendi. para dados, Era Power a BI, ferramenta de vocês. era a ferramenta. Entendi. E aí, cara, a gente cresceu demais. Então, o seu público era justamente o cara que já investia em Google. Já investia. Só que ele Ainda queria não. ter um dashboard para acompanhar. Eu tinha os dois. Gerei tantos cliques, desses cliques gerou tantos leads, desses leads gerou tantas ligações, Exatamente. tantas ligações atenderam, era mais ou menos isso. Você sabe que ponto importante não, algo que eu aprendi na Uhum. vida é que o teu cliente não compra o que você vende. Uhum. Ele compra o que você faz, o que isso. você é. E naquele momento, eu era tecnologia, eu era modernidade, Uhum. eu era diferencial comparado a toda a minha concorrência. Minha concorrência ficava maluca, todo mundo querendo me copiar, tentando me contratar para contratar com outras empresas para poder ver o nosso trabalho, né? Uhum. Então a gente fez se destacou muito. E nesse caminho todo, a gente continuou crescendo no Google, continuou tendo moral, começamos a ganhar prêmios. Aí começou a ir pra Minha fora. primeira viagem internacional foi... A primeira eu fui para o Shop.org. Olha que interessante, eu fui pro Shop.org, não lembro se era novembro, talvez. Isso você já tinha quantos anos ali? Ali eu já tinha uns 19 anos, eu acho. Muito novo 19, ainda. 20 anos, por aí. Uhum. E aí o meu sócio falou, vamos para Nova York, vai ter essa feira, eu quero ir. Ele do mercado, vai ser bom para você, você vai começar a conhecer essa loucura que é os Estados Unidos. Aí eu fui lá, tirei meu passaporte, tirei meu visto, fui para lá. Meu amigo, quando eu estava lá na viagem, me liga hoje um grande amigo do Google e fala assim, Alex, você tem passaporte? Eu falei, tenho. Você tem visto? Cara, eu tô exatamente agora na Times Square tomando um sorvete de leite de cabra com raleu. O quê? Que merda é essa? Que loucura é essa? Mas você tem visto então, né? Pô, você tá aí? Eu falei, tenho. Então, beleza, parabéns. Em fevereiro, você foi uma das agências que ganhou o prêmio aqui do Google e você vai com tudo pago pra Califórnia comigo. Caraca. Como Deus conecta as coisas, né? Aham. Alguns meses antes eu fui lá, fiz o passaporte e visto. Senão você não ia conseguir ir. Nem era tempo. Uhum. E aí foi quando eu comecei a ter esse contato, né? E a gente crescendo. E tudo isso, nesse movimento maluco. E dentro desse momento todo, foi quando a gente começou, nessa viagem, eu me conectei com os caras que atendiam no Google essa grande empresa. E eu falei, você atende eles no Brasil, né? Atendo. Então, o diferencial deles é escala, novos clientes e tecnologia, né? É isso. Deixa eu te mostrar uma coisa. No meio de um jantar, Uhum. no Napa Valley, na Califórnia, tomando uma vinícola, Uhum. né? Com uma experiência lá. Eu paro o cara no jantar pra mostrar pra ele a minha tecnologia. Eu falei, eu tenho a mesma Que era coisa. o dashboard.
Eu tenho a mesma coisa que eles, isso. Tô escalando pra caramba, cresci tanto. Já tenho, na época, 100 mil de investimento de Google. Yes! Muito dinheiro na época, né? E ele falou assim, cara, voltar pro Brasil a gente vai conversar então. Pega meu número aí. Porque ele queria linkar ali e talvez fazer alguma coisa junto. Porque essa empresa participava de um programa de resellers do Google, de revendedores de Google, que eram só para os maiores. Foi aí que teve uma outra virada de chave. virada de chave e eu comecei a, de novo, crescer, destacar, fui para exame, Mas aí, voltou pro Brasil e aí os caras te ligaram. Não, aí eu fiquei atrás dos caras, né? Ah, sim. Eu era o interessado, fiquei em cima deles. E tudo isso, né, essa persistência, essa correria fez a gente conseguir se tornar um reseller do Google. Em mais ou menos 3 anos, a 4 anos depois desse momento, nós nos tornamos o segundo maior compradores de Google do Brasil nesse programa de revendedores. E logo depois, no ano seguinte, eu passei a maior do mundo, que era essa empresa. E no Brasil eu fiquei maior que ela. Caraca. Mas aí vocês viraram parceiro naquela época. Do Google, você disse? Isso. Não, dessa outra empresa. Na verdade, não. Ainda não. Eu Tá. já conhecia a galera, mas ainda não tinha tanta proximidade. Entendi. Vocês se aproximaram, mas não... Exato. Mas até então, a gente viajávamos juntos, estávamos ali juntos em muitas coisas, aprendendo muito, né? E esse network é muito importante, né? As pessoas que você andam, né? É clichê, mas você é a média de quem você anda. Então, essa galera tá me puxando pra cima. Só que a gente se destacou demais em quantidade de clientes que a gente tinha na nossa plataforma e a gente se tornou a maior compradora de Google do Brasil nesse programa de revendedores. Caramba. Isso era mais ou menos 2016, mais ou menos. Legal. E aí a agência começou a crescer mais e aí como que foi o decorrer ali? Depois disso, Matheus, o que aconteceu? A gente já estava gigante, ganhando dinheiro, o negócio já era muito maior. E quando foi ali 2019, se eu não me engano, foi quando veio a pandemia, né? Foi a pandemia. Então imagina, depois de vários prêmios, né? A gente já administrava milhares de reais já na plataforma, muitos clientes que a gente atendia. A gente começou a... Veio a pandemia. E aí foi um momento difícil. Foi um momento difícil porque a gente, como todas as empresas no Brasil, tiveram dificuldades. Então imagina, no começo da pandemia, muitas empresas falaram assim, Alex... E eu preciso cortar o investimento em você. A gente, é exatamente isso, né? Pro setor de marketing foi muito bom, porque algumas empresas começaram a se digitalizar, começou a ter uma importância maior o site, as redes sociais, então a pandemia teve que acelerar esse processo de digitalização das empresas, mas teve outras que, cara... O cara não tinha lead, o cara não tinha, principalmente a área de turismo e tudo mais, Exatamente. Acabou sendo prejudicado. É um caos. E pensa no seguinte, se você investe em marketing e não tem resultado, é desperdício. É isso. Então... É um custo, né? você tá jogando dinheiro fora. E naquele momento, ninguém queria comprar. Os fornecedores não tinham matéria-prima. Então, eu tinha muita indústria, muita empresa que te atendia, né? Eu tinha o software, e um ponto importante, eu desenvolvi o software com um time, na época a gente tinha 50 pessoas só trabalhando no software. A gente desenvolveu esse software, então, tinha muitos clientes e eu estava tocando esse software. E você criava as campanhas para eles. A gente automatizava isso tudo na plataforma. E aí, a agência tinha um outro sócio nosso, aí tinha um terceiro sócio que tocava a agência pra gente. Entendi. Porque imagina, 7 mil contas sendo administradas na plataforma, eu tinha lá... Na época, 200 clientes, 300 clientes na agência, mas eram duas coisas diferentes. Sim. Né? Quando você analisa um software, um SaaS e uma empresa tradicional, o multiplicador para você vender uma empresa dessa, né, para você fazer o valuation, quanto essa empresa vale, exemplo, SaaS, chega a 15 vezes. Na época, chegava a 20 vezes o valor que você faturava no ano. Já uma agência era um multiplicador muito menor. Porque tem muito churn. Enfim. Exato. E eu, empreendedor, estava olhando business, né? Olhando negócio. Então, Qual eu tava que tocando... eu posso ganhar mais dinheiro, vender isso Exatamente. Onde eu priorizo minha energia. Então, o software estava voando, né? A gente, em todos os aspectos. E a agência começou a ter problema. Porque começou a ter muito contrato congelado. Por conta da pandemia. Por conta da pandemia. E aí, foi um momento de instabilidade. Eu tive que voltar para a agência para poder entender o que estava acontecendo e poder ajudar. Então você realmente deixou o software de lado e foi lá... Ainda não, eu ainda continuava nos 2 papéis. Tá, mas você teve que dar mais atenção ali pra agência. Tive que dar um olhar para a agência. Só que nesse momento, a gente estava negociando uma pré-venda do software.
Então a gente já estava num namoro com uma grande outra empresa, que a gente não é NDA, não pode falar, mas que estava em um namoro para vender essa plataforma. Então, comprar carteira, software, etc, né? E no final deu certo. Esse deal deu certo. Então, a plataforma acabou morrendo. E a gente fez essa Vocês migração. venderam para ele e eles estão fazendo outra coisa com a plataforma. Exatamente. Carteira de cliente, principalmente, é o que interessava, né? E a gente, empreendedor, eu aprendi que existe uma coisa que faz você ganhar dinheiro na vida. Em tudo que você fizer, existe uma coisa que faz você ganhar dinheiro. É você comprar mais barato e vender mais caro. É o spread. Então, eu construí algo do zero e eu ia ganhar dinheiro na venda, já tinha ganhado dinheiro durante a jornada, estava perfeito. Então, a gente fez esse movimento e eu fui para a agência para poder entender o que ia acontecer. E aí, nesse momento, foi quando a gente decidiu desfazer ali a sociedade. Cada um queria... Um foco diferente. Exato. Um sócio queria ir para a escala... O outro queria também manter escala. Isso ainda no momento de pandemia, né? No momento de pandemia, no meio da crise Tudo ali muito da incerto. agência. Será que a gente consegue escalar? Exato. E aí eu falei, olha, eu quero ir para o modelo boutique. Porque escala eu acabei de sair. E eu tô com coceira, velho. Eu não quero saber de escala agora. Eu quero ir para uma linha boutique, porque eu acredito que agora, nesse momento, o que as empresas precisam é de cuidado. De atenção, tá todo mundo machucado. E explica pra galera o que é um modelo boutique de agência. E aí, o que era naquele momento, né? Hoje mudou um pouquinho, mas o que era naquele momento? Eu tinha um profissional que cuidava de centenas de contas de cliente. A boutique seria muitas pessoas cuidando de um único cliente. Então, eu tenho mais qualidade, mais proximidade, mais mão na massa para entregar o resultado para o cliente. Isso é boutique. É você personalizar a entrega, você entender quem é a empresa. Hoje, a gente atende muitas marcas, né? Entre elas, Carbon Blindados, Polishop, 123 Milhas, Atacadão. E muitas dessas empresas, não todas, mas muitas delas, nós temos um time dedicado interno só para atender essa empresa. Algumas empresas, a gente faz um outsourcing. Onde o meu time trabalha dentro da empresa... Fica alguns dias na empresa, alguns dias na agência. E fora o time compartilhado, né? Mas todo modelo, ele é pensado em qualidade, boutique. E aí, naquele momento, Matheus, eu falei assim, olha, eu quero ir para essa linha. Eu quero entregar qualidade para o meu cliente. E aí, os meus sócios queriam ir para o modelo de escala. Falou, ó, tudo bem, legal, né? Te incentivo, boa sorte. Mas a gente quer continuar nessa linha de escala. Eu acredito nisso aqui. Porque a gente tinha um outro software sendo desenvolvido já, que era uma outra pegada, e eles queriam continuar o projeto. No final, a gente foi para cada um pro seu caminho. Eles foram nessa linha de software e eu fui para boutique. E aí, eu fiz um plano naquele momento que eu queria crescer X%, ter uma carteira de tal forma, com ticket médio. Fiz um plano e assim, eu construí a agência desde o início, né? Então, eu sabia para onde ir, o que fazer, o que o cliente gostava, o que ele não gostava, serviço que funcionava. Então, eu fiz um plano para aplicar na agência e virar uma boutique. 3 anos depois, eu tinha batido a meta. Caraca. Do que eu tinha planejado. E assim, quando cada um foi pro seu caminho ali, isso foi ainda durante a pandemia, né? Sim. Entendi. Quantos funcionários vocês tinham naquela época? Cara, na pandemia a gente tinha 60? Umas 60 pessoas ou mais. E aí, como que ficou? Cara, fechou a empresa depois mesmo? dessa mudança toda, ficaram 15 pessoas. Tá, mas que foram contigo. Que ficaram comigo na agência, 15 pessoas. Legal. E que, inclusive, quem estiver assistindo esse podcast, obrigado por todo mundo que dedicou sua energia, acreditou. Eu sei que evoluiu de um ponto para o outro. Eu sou muito grato por todos vocês. É isso, porque acho que todo mundo faz parte da jornada e todo mundo acrescenta, né? Total. Lógico, tudo tem um começo, meio e fim, mas todo mundo acrescenta no meio dessa jornada. Cara, né? eu acho que assim, você acreditar numa pessoa, você não acredita só na ideia dela. Você não acredita na empresa que ela construiu, você acredita na pessoa. Exato. Porque quem vai, no final, fazer acontecer é a pessoa, né? E essa galera toda acreditou em mim. Muitos deles estão comigo até hoje. Alguns viraram sócios, diretoria.
Alguns foram voar pro mercado e, né, estão Tá tudo bem. Tá tudo bem, né? Estão evoluindo e tudo certo. Mas foi um isso. momento legal. E aí, pô, beleza, aí essas 15 pessoas ficaram contigo, você foi pra esse formato de boutique e já deu certo logo de cara? Como que era a prospecção? Você pegou muito do seu network ali? Quais os canais de aquisição que você tinha? Cara, Como que foi? é interessante. Por quê? Primeiro que eu olhei para minha base de cliente. Então eu tinha cliente, tinha pessoas, e aí o meu plano foi o seguinte: eu não quero vender. Eu preciso cuidar do meu cliente. Uhum. Meu cliente está machucado. Durante e pós-pandemia. Então o que eu fui fazer? Eu simplesmente entrei em todas as contas de anúncios dos meus clientes. Eu ficava à madrugada Fazendo análise. fazendo análise com o meu time. E aí começou a acontecer, Matheus. Imagina, muitos anos fazendo isso, a gente acaba conhecendo, né? Imagina, você só faz pãozinho na padaria. Você vai ser expert no pão francês, né? Pô, a gente que faz isso a vida toda, a gente sabe como fazer. A gente bate o olho muitas vezes e já sabe onde Só de pode bater estar o o olho a problema. gente sabe onde está o problema. E aí eu comecei a fazer isso. E aí, só pra você ter ideia, isso aconteceu, se eu não me engano, em outubro. Em dezembro eu já tinha dobrado a empresa de tamanho. Caraca. Por quê? Eu comecei a olhar, mostrar aonde estava o problema, aonde tinha potencial. Só que para Mas aí você aumentou crescer, o seu ticket médio ou você trouxe mais exatamente, cliente? para crescer, eles tinham que mudar. Exemplo, ele só tinha um serviço comigo. Falei, cara, para você conseguir fazer o que tem que ser feito, você precisa de mais coisas. Não é só isso que vai resolver. E aí eu aumentei o nosso ticket médio e dobrei de tamanho, cara, em 3 meses. Caraca. Tudo bem que a empresa já estava bem menor por Não, mas culpa mesmo assim, pô. da situação Isso toda, foi né? o quê? Pra 45 pessoas, mais ou menos? De pessoas eu não lembro para quanto foi, mas de faturamento foi o dobro. Ah, entendi. De faturamento. E aí, cara, começou uma série de estratégias, de ideias, eu comecei a implementar e a gente foi evoluindo de novo. Legal. E em que momento que vocês fundiram com a Pipe? Como que aconteceu? Com a Pipe, a gente começou a E participar eu de acho uma que premiação. já tava mais ou menos perto Tava aí, né? perto já. A gente começou a participar de uma premiação chamada ABCcom, o Luciano Bonetti virou um grande amigo e é o dono dessa premiação, hoje em nível nacional. E a gente começou a participar dessa premiação. Eu fui convidado como um jovem destaque do mercado naquela época para ganhar uma premiação lá. E eu fui com a minha diretoria. Quando a gente chegou lá, a gente estava sentado, cara, numa mesa atrás de um pilar que quase não dava para ver a premiação, super escondidos. E aí eu cheguei pro meu time e falei assim, olha, tava só a diretoria na mesa, só a liderança na mesa, tinham 5 pessoas, talvez. E eu falei, gente, seguinte, esse ano a gente tá aqui, escondidos. Ano que vem. Ano que vem, a gente vai estar lá no palco. A minha diretora Thalita, até hoje, ela fala, eu lembro daquele dia. E aí, eu vou chegar na Pipe, né? E aí, nesse prêmio, no ano seguinte, a gente ganhou. A gente foi a agência mais premiada do prêmio. Caraca. Colocando nos cases dos nossos clientes. E a gente foi a mais premiada. E lá, nós começamos a ter contato com outras agências. Começamos a conhecer outras pessoas. Network ali. E aí, me indicaram a Pipe. Então, uma colaboradora minha que trabalhou numa outra agência tinha conhecido a Pipe, lá do grupo da ABC Comunicação. E me indicaram eles para fazer parte de inbound marketing social media. Por quê? Eu era muito bom em performance, mas eu não tinha a parte de comunicação. Então eu comecei a montar squads para atender essa área e, cara, não saía Pra não de jeito deixar o nenhum. cliente na mão ali. Por quê? A outra estratégia era ampliar os meus serviços. Eu não podia ficar só em 1, 2 serviços. Eu tinha que ampliar minha gama de serviços. Porque eu já tinha visto que o mercado estava mudando. Eu falei, daqui 1, 2 anos, ou você tem tudo, ou você vai ser muito nichado, né? E aí não deu outra. Eu tentei montar time, deu errado algumas vezes. Contratei a Pipe para prestar serviço para mim, para as agências, para as empresas que eu tinha ali de cliente. E começou a dar super certo. Aí deu certo, eu chamei o Léo e a Bi para conversar. E aí o Léo meio resistente ainda, mas aí eu mostrei um plano que eu tinha desenhado para essa nova junção de empresas. No final deu certo. E aí, depois disso, foi
crescemos, só crescemos. Essa foi uma das viradas de chave, assim, que você vê. Mais uma virada de chave. Porque eles trouxeram os clientes, vocês já tinham um time de performance, então provavelmente aqueles clientes que eles atendiam mais de comunicação, começou a atender de performance, os clientes que tinham de performance começou a atender na vertente de comunicação, e aí começou a Exatamente. aumentar a LTV, aumentar o Exatamente ticket isso. médio. Porque eles tinham comunicação e eu vendia performance. Uhum, Tinha performance e vendia comunicação. legal. E aí os novos clientes já chegaram com um escopo completo. Uhum, E aí foi quando eu comecei a operar um modelo boutique muito melhor. Porque aí eu já não tinha mais um serviço, dois que eu vendia. Eu vendia o pacote completo. Foi aí quando eu comecei a vender as contas maiores. legal. Eu já tinha algumas grandes contas, mas depois da fusão foi quando a gente começou a atingir níveis muito grandes. Não, e nessa época, foi a época que eu conhecia a Bia, né? Sim. Que a nossa história é engraçado que foi assim, né? Eu comecei a empreender, aí na época eu me juntei com dois sócios ali que é uma história super engraçada, que meu pai naquela época, ele era Uber, e aí ele saía, era naquela época que tipo, você pediu o carro e aí a galera falava, não, mas como assim? Vai vir um cara te buscar de carro porque você pediu no seu celular, não entendia muito bem. E aí, naquela época, era muito aeroporto que ele pegava e tudo mais. E aí, ele conheceu várias pessoas durante essa época. E conheceu o meu antigo sócio, que era o Will. E aí, eles tinham uma produtora de vídeo, né? E eu entrei nessa parte de marketing, porque eles não faziam tráfego pago, redes Legal. sociais e tudo mais. Só que eles eram dois, e eles eram do rádio e TV. Então, pô, a gente jogava muito mais as coisas e os esforços ali nessa parte produtora. E aí eles falaram, pô, a gente precisa montar aqui uma estratégia pra gente começar a se conectar com agências, e aí a gente começar a prestar serviço pra elas. E aí eu fui lá, montei uma estratégia de eventos, montei algumas campanhas e tal. Eu falei, pô, uma das coisas que a gente tem que fazer é pegar um tempo da nossa agência, da nossa agenda, para visitar outras agências. E a gente foi lá e mapeou várias agências do ABC, pegou lá no Google meu negócio, começou a colocar numa planilha. Legal. E aí a gente foi visitar a Bia e o Léo. E aí chegamos lá. Aí a gente visitou eles, aí, pô, vamos mandar um projeto pra vocês, assim, assado, não rolou nada. Só que aí eu me conectei com ela no Facebook, a gente foi também trocando uma ideia no LinkedIn e tal, até o momento que depois a gente foi Se conheceu. acabando se aproximando. E aí que Animal. eu fui te conheci, que foi na época que vocês fundiram e tudo mais. Quanto que foi exatamente? Foi 2019? Não, isso aí já foi 2022, né? Cara, já faz uns 4 anos. né? Então foi Eu 2020. sempre me confundo, mas... Foi durante a pandemia ainda, né? Foi em 2021. Então foi um se eu não me pouquinho. engano, três- A pandemia já tava 3, 4 acabando. anos, mais ou menos, é. Legal. E hoje, o que você acredita muito nesse modelo, Alex? Que, pô, o melhor modelo de agência é o cara ter um serviço específico, se especializar, ou ser mais food service 360, atender o cliente em todas as vertentes? O problema é, quais são os benefícios? O que você acredita hoje que é o melhor modelo hoje de agência? Eu acredito que o melhor modelo de agência é aquele que você sabe fazer. Uhum. Porque... Você é especialista. Que você é especialista. Então, de que forma? A gente tem muitos modelos que funcionam. Então, poxa, eu quero ser uma agência especializada num serviço específico. Se você se especializar só nisso e vender só isso, você tem grande chance de ter sucesso. Só fazendo social media, por exemplo. Tem muita demanda. Hoje o mundo ele é digital. Sem marketing você não vai a lugar nenhum. Uhum. Então, você tem oportunidade em todos os lugares. Em todas as frentes você tem oportunidade. Então, você ter uma agência que só faz um único serviço, se você se tornar especialista e ser bom nisso, você vai ter sucesso. Alex, se eu quiser vender tudo, todas as soluções, mídia, social media, inbound, SEO, quero vender conteúdo, quero vender, enfim, Ajudar o cara na produção uma série de serviços, vai dar certo? Vai. Se você for bom comercial, trazer cliente e tiver uma entrega melhor ainda, vai dar certo. Então você tá me dizendo que se o cara tiver vários serviços, o ideal é que ele tenha um bom comercial. Sim, na verdade em ambos, né? Ambos, né? E pensa que assim, O motor o principal empreendedor, é vendas. o Ben Chimol falou isso esses dias, eu gravei, que faz total sentido para o empreendedor. Toda empresa precisa focar em 3 pilares. Sempre, todos os dias, 24 horas por dia. Trazer mais receita, diminuir custo, entregar mais qualidade para o seu cliente todos os dias. Uhum. Se você se concentrar nesses 3 pilares, você tem qualquer negócio de sucesso. Por isso que eu falo que não tem negócio certo. Tem o que você se dá melhor e sabe fazer. Se só sabe fazer uma solução, vende, diminui teu custo, entrega qualidade. Você vai ter sucesso.
Eu vou entregar todos os serviços. Vende, tem um custo baixo, entrega qualidade. Você vai ter sucesso. Eu quero atender só um segmento específico. Só médicos. Quero atender só fotógrafos. Se você nichar e você vender, tiver um custo baixo e qualidade, você vai ter sucesso. Então não tem o certo ou errado, entende? Agora, por exemplo, no nosso curso de donos de agência, nós temos a receita para todos esses tipos de empresas. Por quê? Eu já passei pelo micro, que vendia R$300 por mês para administrar uma campanha de Google, né, há 15, 16 anos. Já passei pelo modelo de poucos serviços, fui para o modelo de múltiplos serviços e hoje o boutique. Então eu sei chegar desde o cliente pequeno até as empresas de multibilhões. Pô, eu tenho empresa que fatura 60 bi por ano. Exato. Eu tenho empresa que fatura, juro para você, mais de 500 bi por ano. A gente atende 9 países hoje, a gente é multinacionais. Então, assim, não tem certo ou errado, entende? Se você seguir esse parâmetro, esses 3 pilares, qualquer negócio pode dar E certo. pensar de formas diferentes também, né? Agora, por exemplo, o modelo de agência americana, que inclusive a Leads vem focando bastante, que é de entregas pontuais, também é uma outra gama que também tem uma demanda ali de clientes que querem uma entrega mais pontual, um serviço ali E também vai no dar escopo certo. fechado, né? São 23 milhões de empresas no Brasil hoje. Tirando, se você for tirar MEI, microempreendedor, mas todos são potenciais clientes, dependendo do nicho e ICP que você atende, o tipo de cliente ideal para você. Então, pô, é muita empresa. Então, mesmo que você venda o serviço pontual para o máximo de empresas que você puder, você não vai atender todo mundo a sua vida inteira, que é muita empresa. Então, hoje, a última vez que eu vi o dado de quantas agências tinham no Brasil, se eu não me engano, eram mais de 100 mil agências. Isso talvez há 1 ano. Hoje deve ter 300 mil. E por quê? E todo mundo vai atender todo mundo? Vai faltar braço ainda. Vai faltar gente. Gente que tenha qualidade, que traga receita, custo baixo, que consiga ter um negócio de qualidade para se entregar um bom perpetuar. resultado pro cliente. Exatamente. E assim, a gente tá passando também num movimento muito grande, né? De empresários que estão frustrados com agência de marketing e tudo mais, já Sim. passou por 2, 3. O que você observa que é o porquê tá acontecendo esse movimento, além de questão de mão de obra, né? Já era ruim a mão de obra, porque, imagina, você acabou de aprender, imagina eu na padaria aprendendo a fazer um pãozinho francês. Cara, eu acabei de aprender a fazer um pão francês. O padeiro me ensinou. Eu coloquei lá no forno, saiu o pão. Ele vai sair bonito? Exato. Com certeza não. Não vai sair o melhor pão. Mas Você eu tá sei fazer aprendendo? pão. Tá aprendendo? Concorda que eu sei fazer pão? Sim. Se você pegar manteiga, passar lá e tomar um cafezinho, Não tá ajustado ainda, mas... é um pãozinho. É um pão. Mas ainda não é o pão lindo, maravilhoso que você compra na melhor padaria que você conhece. No marketing não é diferente. Em vários setores não é diferente. Todo mundo pode entrar muito fácil. Ainda mais agora com inteligência artificial. Então você tinha antes o problema que as pessoas tinham uma entrada muito fácil. Hoje, com inteligência artificial, muito mais. Só que você esquece um monte de princípios, de estratégias, etc., que faz parte do marketing. É isso, a galera tá focando muito no tático, no operacional, ferramenta, e não sabe ali os pontos principais, que, pô, é a estratégia, o seu Exato. plano de ação, né? Exatamente. E respondendo a sua pergunta sobre o que eu acredito, os meus negócios hoje, eles são negócios voltados à tecnologia e marketing, né? Então, por exemplo, eu acredito que a personalização é o que vem muito forte esse ano, de 2025. Por quê? Hoje, com a tecnologia que nós temos, eu não quero ser impactado mais por uma coisa que não me interessa. Eu quero realmente ser impactado por aquilo, quase falando o meu nome na tela, e a IA sabendo tudo sobre mim e, cara, trazendo a informação mais mastigada possível. Isso é o que o ser humano quer, ele é imediatista. Se o seu site demora para carregar, você tem raiva daquilo, você sai do site, não é assim? Então, nós somos cada vez mais imediatistas. Então, a personalização para vir aquele serviço, aquele produto para você da forma certa, é o que vem forte. E aí em você acha que as 2025. agências que não tem que ir pra esse caminho, né? De trazer um serviço mais personalizado também.
É isso? Eu acho que tem um nicho de agências que tem que trazer personalizado, como ainda vai continuar tendo agências que não tem personalização. Que é o cara de R$ 300. Que Exato, mas ele vai atender uma empresa que acabou de começar e para essa empresa é maravilhoso esse serviço, Uhum. porque ela não tem nada. Então, pensa, se você fizer qualquer coisa básica para quem não tem nada, a internet é tão boa que sozinha ela vende. Então você só precisa colocar lá. Uhum. E essas empresas vão ter espaço para isso, entende? Uhum. E assim, hoje você tá com quantas agências? Três agências. 3 agências. E como que você formata ali a operação e os produtos dentro dela? Cada um atende um nível de empresas ali, né? Pensa que eu tenho pessoas serviço. tocando soluções. Pensa que a solução do marketing é muito parecida. A diferença entre elas é que uma eu vou atender uma empresa de bilhão. Hoje eu estava mais cedo numa reunião. Uma empresa fatura 1 bi por ano. Legal. Então, eu tenho um tipo de serviço entregáveis que eu faço para essa empresa que é diferente da outra empresa que fatura menos. Por quê? A necessidade é diferente. Não tem por que eu fazer um E o projeto... time que vai atender não pode ser o mesmo. E questão de brand também, de marca em si, como um todo, né? Exatamente. Então, muda o escopo. Então, por isso a gente tem marcas diferentes que atendem tipos de empresas diferentes com escopos Quais são diferentes. as marcas hoje? É o Webfoco, que é a mais... Hoje, dentro da WBP, eu tenho a Smart e Premium. Nós tínhamos uma marca separada que a gente colocou dentro da WBP, então eu tenho Smart e Premium. E tenho a Levu. Ah, Levu. Exatamente. Legal. E aí a Levu atende clientes ali com ticket médio um pouco mais baixo, com faturamento menor. Problema, né? Problema bom. A qualidade, o resultado começou a ser tão bom com essas pequenas empresas que elas cresceram E nos aí últimos elas vão... anos. E aí nós começamos a ter indicações de grandes marcas. Então, por exemplo, a gente atende o Grupo Brasileiro, né? Atendemos dentro da marca o Italian Coffee. E aí vocês atendem em questão de tudo. Tanto performance, comunicação, brand, Exatamente. ações em eventos. Na verdade, essa parte vai ter que cortar, tá? Anota aí, claquete. Vou ter que cortar, porque é o seguinte, o Grupo Brasileiro é o concorrente. Não pode falar. Então volta. Vamos Volta o recap. Deixa eu voltar, vai. Na Levu, nós atendemos, por exemplo, como começou a ter muito resultado, as empresas começaram a crescer, indicar novas contas, e hoje a gente atende a Rota Transportes, que atende todo o Nordeste, ali Bahia, com transporte de ônibus, né? Que é a aviação. Então é uma grande empresa. Nós atendemos a Italian Coffee. Toda padaria que você vai, você vê uma Italian Coffee. Sim. Então nós temos grandes marcas também que têm chegado na Levu. Então a gente tem um problema bom, porque as nossas marcas... ela vai passando, né? Às vezes o cliente tá na Levu, depois vai Exato. pra WBP. Tem conta que a gente tá fazendo isso, que chega no nível que não dá para atender na Levu, então ela vai para WBP. Lá a gente vai ter o time para atender esse cliente maior. E como que é essa migração? Porque é uma dor também, né? Tanto do cliente, quando vai mudar, às vezes, de equipe, né? Na própria operação da Leads, a gente tem lá os squads e a gente também tem um gestor de projetos, o gestor de tráfego. E quando acontece alguma movimentação de gestor de projetos ou gestor de tráfego, que são os principais ali, sair o cliente fica todo inseguro e tudo mais, se vai dar certo. Como que vocês fazem hoje essa integração entre os times, né? A integração... Quando a empresa chega em uma marca e ela se desenvolve lá dentro, a gente começa a alocar time, construir um formato. Então, geralmente, essa empresa cresce lá dentro mesmo. Tá. E a gente não chega a mudar, exceto se a empresa fala assim, olha, eu tenho um investimento hoje de 200 mil e eu vou para 1,5 milhão, vou para 5 milhões, para 1 bi de mídia e eu preciso de um plano. Aí a gente é obrigado a mudar realmente. Que aí só a WBP vai conseguir atender. Mas dentro da Levu a gente consegue fazer esse crescimento de time e atende lá dentro. E aí, para não fugir do ICP, o nosso time comercial ele é centralizado. Então eu tenho um time que vende Levu, Smart e Premium e todos os leads chegam na nossa única base. E lá dentro a gente determina para qual marca que vai. Legal. Então, essa empresa aqui, ó, não é a ICP da Premium. Mas ela é da Levu, então vai pra Levu. Ó, essa daqui, ela não é Premium, mas não é Levu, é Smart. Mas todo o canal principal é a WBP e depois vocês distribuem. Isso. A grande marca é a WBP. É porque... E o cara não se confunde... Vocês fazem de uma forma ali o script pro cara entender que a gente direciona é um grupo ele. em si. Exato, a gente direciona ele como um grupo. Então ele já é atendido como um grupo. E a gente
fala que a gente vai entender qual que é a necessidade dele e entender qual marca atende melhor. Uhum. Então, por exemplo, hoje a WBP, pô, a gente passou de 100 prêmios. Uhum. Com todos os prêmios que a gente ganhou esse ano, nos últimos anos, a gente tem mais de 100 prêmios nacionais e internacionais. A gente atende clientes em 9 países. Agora a gente está negociando um deal que a gente vai atender 16 países. A gente está para lançar agora uma operação em Orlando. Então, tem muita frente, muita marca, mais de 1,2 bi de mídia gerenciada no digital. Então, isso tudo é uma marca muito forte. Sim. E gera muita oportunidade, gera muito lead. Mas nem todo mundo que chega consegue atender na Premium. E aí você tem vai que ir para destrinchando. outra marca, exatamente. E você também tem algum outro plano ali, uma ferramenta, não é? Com agências de SEO. Também. Como que é isso? Você pode abrir? Posso Eu abrir, sei que é um abrir. negócio confidencial. Não, eu posso é abrir pra- porque 2025 a gente vai colocar lá no mercado. Legal. Então a gente já tem uns deals bem interessantes para redes, para grandes marcas que querem utilizar em quantidade, que é um software que ele faz todo o processo de SEO automaticamente. Então você não precisa ter um analista de SEO, sabendo tecnologia, conteúdo, sabendo tudo sobre SEO. O SEO hoje dá muito trabalho, porque para você aprender dá muito trabalho. É São difícil. vários detalhes. Tem muitos detalhes. O Google se atualiza, todos os dias quase. Toda hora tem uma coisa nova para você se atualizar, fora inteligência artificial. Então a gente tem um software há 15 anos que a gente usa para nossos clientes e eles sempre tiveram muito resultado. Em 2025 a gente lança ele em SaaS para outras agências poder consumir essa plataforma e fazer SEO sem saber fazer SEO. Que aí você vai colocar lá, vai preencher um briefing, ele vai criar tudo estratégia, os textos, É isso também aí. com inteligência artificial. É isso aí. Tudo mais. E assim, uma das especialidades, acho que principal de vocês é justamente SEO, né? E como que vocês vêm vendo o SEO daqui pra frente, principalmente com inteligência artificial? Teve uma época que o Google falou que ia penalizar os textos criados por IA, depois voltou atrás, não é bem assim, mas a gente prioriza ali textos que são criados ali por humanos. Como que você tá vendo essa movimentação hoje do mercado? Pô, SEO é uma coisa que a gente gosta muito, né? Uhum. Só semana passada a gente recebeu 18 prêmios De SEO. só de SEO. Temos aí grandes marcas e entrando novas grandes marcas para SEO, fora outras coisas, né? Mas SEO é muito forte. Eu mesmo conheço vocês por SEO. Exato. E dentro dessa linha, Matheus, o que acontece? Quando a gente fala sobre atualização, o que está acontecendo no mercado, hoje você navega no Google, ele já te dá a informação de inteligência artificial. Então, a inteligência artificial já busca conteúdo para você e te recomenda. Então, a mudança que está tendo, primeiro, é você saber fazer um SEO para inteligência artificial. O GPT ninguém sabe ainda como vai ser. Ainda é um mercado complexo, Uhum. que a gente faz muito teste, a gente tem laboratório para descobrir, né, para onde vai, por que vai para lá. Mas GPT, Gemini, entre outras plataformas de IA, recomendam, né, informações girando de algum lugar. Sim. Então, o próximo passo é como vai ser a tua empresa recomendada para o GPT, não o concorrente. Entendi. Então, a análise de SEO, ela continua, obviamente, muito forte no Google, que é o principal, mas hoje, cara, eu busco muita coisa no Google para comprar, mas quem me ajuda Na parte ali da jornada da de jornada pesquisa, é o entendeu? GPT. Legal. E o próprio GPT já falou, né? Que o foco deles é justamente ter essa parte de pesquisa lá dentro. E cada vez tá mais comum. Eu mesmo, Exatamente. em vários momentos da jornada ali, dependendo do produto em si, eu começo Ele a vai minha lançar, pesquisa pelo ele vai YouTube. lançar anúncio. Lá dentro. É só questão de Eu tempo. vi uma entrevista do CEO lá da OpenAI falando justamente sobre isso. Ele não negou, ele falou, pô, pode ser que em algum momento a gente coloque anúncio, não é o foco agora, mas o foco deles está sendo justamente nessa experiência de busca, né? Cara, é maravilhoso. Para quem usa TikTok, cara, o TikTok É um ótimo mecanismo de busca. é a melhor plataforma de busca para restaurante, para overview, para tutorial. Uhum. Né? Você tem algumas coisas que só o YouTube entrega. É. Mas, cara, o TikTok, o algoritmo do TikTok é incrível. É isso. Você joga lá Airfry modelo X. Vai ter um Vai monte ter. de review, que esse review tem no máximo 1 minuto. Se você jogar essa mesma busca no YouTube, vai ter o mesmo um review parecido, só que tem 15 minutos. Exatamente. Aí, pô, depende muito da sua jornada, como que você Quão técnico é, Exatamente. Né? Tudo isso E influencia o que muito. você busca, né? Sim. Se aprofundar no conteúdo, o tipo de produto que você está comprando, né? Imagina, se a China, com TikTok, tem uma IA tão incrível,
de usabilidade, de resposta para algumas soluções, né? Como restaurantes, etc. Imagine só a hora que a OpenAI lançar uma busca dentro do GPT. Sim. E assim, parte hoje do que vocês entregam para os clientes em questão de artigos para blog, já é criado com inteligência artificial? Cara, principalmente sugestões de pauta e revisão. O Porque você escrever o dá um contexto conteúdo. ali para ele, né? Exato, o escrever o conteúdo a gente ainda usa muito a mão na massa de verdade. Uhum. Por quê? Deixar até humanizado, o Para- arquétipo da marca, exatamente, tom de voz, né? exatamente. O GPT entregaria tudo isso? Sim, ele entrega. Porém, você tem ainda muita coisa nebulosa, né, que a gente não sabe como vai ser, no que você falou. Pô, como é que o Google interpreta um texto feito por IA? Exato. Entendeu? Então é complexo. Uhum. Tanto que na nossa ferramenta, aí eu não posso te entregar a fórmula da Coca-Cola, né? Exato. Mas existe formas para se entregar com essa qualidade, sem que você seja penalizado. Na nossa plataforma tem. Essa é a virada de chave da plataforma também. E Cara, hoje já muito tem mais algumas interessante. agências lá dentro, né? Tem. Tem algumas, aí eu não posso falar quais, mas já tem algumas usando. Legal. E assim, Alex, você também ali dentro do grupo, né? Aí você começou a expandir para outros negócios que não tem a ver só com o marketing em si, né? Tem uma empresa de dados. O que mais que tem lá dentro? Cara, hoje a gente tem empresa de análise de dados e BI, né, desenvolvimento. Temos empresa de inteligência artificial. Temos empresa as agências. Temos basicamente essas principais empresas. Basicamente. Legal. E você você comentou sobre inteligência artificial. O que vocês têm lá hoje? Uma Cara, agência. hoje a gente tem uma empresa que eu tenho os gênios ali trabalhando com inteligência artificial. Eu até te mostrei uma, né? Sim. Que é um chat. Na verdade, é uma conversa no WhatsApp que nós estamos ensinando a inteligência artificial como atender o cliente, como agendar exame, como fazer uma venda. Então, imagina que hoje você tem que ensinar um vendedor todo o script da empresa, Aí é uns 3 meses pro produto, cara pegar no... ele demora para aprender, aí ele demora para vender, aí quando ele começa a vender, ele pede as contas. Ou ele vai ficar doente, como todo mundo, né? Nós estamos ensinando a inteligência artificial igual eu ensino um vendedor. E ela tem voz, né? Tudo mais. Ela tem você consegue colocar a voz do dono da empresa, você consegue fazer coisas ali super diferentes. Então a gente quer... O mercado está em transformação. Ele vai mudar. Ele já tem muita coisa acontecendo com IA. Com IA. E essa é uma outra que vai acontecer mais cedo do que todo mundo imagina. E qual que é a tua visão sobre... A minha visão é que seja comigo essa transformação. Mas assim, você vê hoje o mercado de marketing mudando profundamente, porque a gente vê várias movimentações diferentes, né? Por exemplo, Photoshop, o próprio Canva ali, trazendo inteligência artificial de uma forma diferente, principalmente produção de conteúdo, produção de arte. O ChatGPT e o Gemini também nessa produção de conteúdo, não só às vezes ali na questão de pautas, mas criando o conteúdo em si, né? E esses dias eu vi um anúncio que eu não concordo 100%, que é um cara que ele tava ensinando a criar uma agência 100% com IA. Onde você tinha vários agentes para tudo. Só que marketing não é também só sobre essa parte tática, que é o problema hoje das agências. É a parte estratégica ali, né? Como que você vê essa movimentação hoje do mercado? O pessoal fala assim, a agência vai morrer. Não vai morrer a agência. Isso aí faz uns 15 anos, né? Mas agora com a IA vai morrer. Não vai. Por quê? Você, empresário, que tá assistindo aqui no nosso podcast, na boa, você vai parar de buscar venda pro teu negócio para fazer marketing? Não vai. Você vai parar de buscar o melhor fornecedor do seu produto para você pagar mais barato para fazer marketing? Não vai. Você vai largar a mão